Iniciamos agora o tema 2 da parte 1 do nosso curso introdutório de mandado de segurança. A nossa ideia, então, neste curso é preparar você para elaborar uma petição inicial de mandado de segurança que obtenha êxito, que realize a sua função primordial, que é proteger o direito líquido e certo aqui do seu cliente. Nesse tema falaremos da autoridade impetrada. Para isso, vamos olhar mais uma vez o conceito ou a noção do artigo 1º da Lei 12.016/2009. Me acompanhe aqui no slide. Lá no artigo 1º está assim: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, e aqui começa a se tornar importante para nós, nesse tema, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça. Essa parte final mostra, pelo seu texto, pelo que está escrito, que a intenção do legislador era tornar o mandado de segurança um remédio, uma medida que sirva para corrigir ilegalidade ou abuso de poder praticada por qualquer autoridade. Agora a gente tem que entender o que quer dizer qualquer autoridade e, portanto, quem é que tem essa autoridade. Vamos dar uma olhadinha então no que a doutrina define. E nós podemos, a partir de um exemplo do manual de José dos Santos Carvalho Filho, entender qual é essa noção, portanto, de quem é essa autoridade impetrada. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, impetrado é o agente público ou o agente de pessoa privada com funções delegadas que pratica o ato violador sujeito à impugnação através do mandado de segurança, individual ou coletivo. Pode qualificar-se também como autoridade ou agente do qual se origina a ordem para a prática do ato. Percebam, a autoridade é quem tem o poder de decidir. O agente público que tem, portanto, especial interesse dentro da temática do mandado de segurança é a autoridade que decide, é a autoridade que tem o poder de decisão ou de ordenar que se faça. Mesmo que essa autoridade não tenha, logicamente, executado propriamente o ato, essa autoridade tem que ter, deve ser possível demonstrar que essa é a autoridade que determinou a realização do ato. Portanto, vejamos, há essas duas hipóteses: a autoridade que executa propriamente e a autoridade que toma a decisão. Eu vou dar um exemplo em casos de licitação. A autoridade que deseja a licitação pode ser o secretário do município ou o prefeito. Em regra, é o secretário que ordena a despesa, portanto é ele que autoriza sob autorização ou sob delegação normativa do prefeito. Então essa autoridade determina, com a sua autorização, que o processo licitatório seja instaurado. Fase interna, preparatória, para que o edital pronto, aprovado propriamente pelos órgãos internos, seja levado ao conhecimento do público em geral para o convite. No sentido amplo, para o chamamento público, então melhor usando o termo, dos interessados a participar nessa licitação. Percebam que o ato específico de autorização da licitação foi pelo secretário. Quem elaborou o edital foi um agente indicado, logicamente, da comissão de licitações, ou mesmo o setor de licitações, não necessariamente alguém vinculado à comissão, até essa segregação de funções é bastante importante. Então alguém vinculado ao departamento, ao setor de licitações, elabora esse edital, executa essa ordem. Mas quem tem o poder e quem decidiu foi o secretário municipal. Essa é a autoridade equatora. Se a licitação é ilegal, o secretário do município
é uma das autoridades coatoras. Certamente aqui também os agentes públicos que elaboraram o edital, que municiaram talvez de informações do secretário, que elaboraram o termo de referência, quando for o caso, o projeto básico. Essas são autoridades, são agentes que deverão ser incluídos no polo passivo como autoridades coatoras, mas a autoridade coatora, por excelência, vou dizer assim, aquela que é a mais clara de se identificar, é quem tem o poder de decisão, nesse caso, o secretário municipal. Vejam como é importante entender isso. Ainda mais, né, se eventualmente a delegação de um poder, ainda se essa delegação por si representar uma ilegalidade, significa que toda a ação realizada pelo agente delegado para dar cumprimento à delegação sofrerá a pecha de ilegalidade. Então são duas autoridades coatoras: quem delegou e o delegado que age, nesse caso. Então aqui eu estou falando de delegações legislativas, não daquela delegação que acontece com os agentes delegados que, mediante concurso, titularizam algumas funções. Por exemplo, o notário e o registrador realizam funções públicas, mas são, logicamente, entes privados. Eles não são necessariamente servidores públicos, mas são agentes públicos delegados. Os delegatários recebem uma delegação para praticar uma função pública em nome do Estado, mas, lógico, sob sua conta e risco, sob sua própria responsabilidade. Então essa distinção é muito importante. Vejamos aqui, então, um pouco mais da doutrina de José dos Santos Carvalho Filho. O autor ainda traz uma lição clássica que tem origem na obra de Eli Lopes Meireles, que a autoridade coatora é aquela que tem a poder de decisão, não se configurando como tal nem os subalternos, meramente executores da ordem. Aqui ele exemplifica porteiros, entregadores de notificações, etc., nem os situados nos degraus superiores de hierarquia, que como regra se limitam a estabelecer as políticas públicas a cargo do órgão ou da entidade. Aqui, logicamente, ele está tratando da situação em que a lei estabelece a política pública e se eu eventualmente entendo que a política pública é inconstitucional, não poderei incluir no polo passivo, como autoridade coatora, os vereadores que votaram a lei, nem os deputados, enfim. Por isso, aqui é importante, faz uma definição, um recorte de que os agentes políticos eleitos para o legislativo não poderão ser reputados como autoridades coatoras por leis que foram votadas e aprovadas nos plenários dos respectivos órgãos. Vamos perceber, inclusive, que o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.016 faz uma equiparação ainda de outros agentes que podem ser reputados como autoridades. Vejam aqui no slide. A Irene Nohara sistematizou o que está no parágrafo 1º das seguintes maneiras: equiparam-se autoridades para efeitos de mandado de segurança os representantes ou órgãos de partidos políticos, os administradores de entidades autárquicas e os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que diz respeito a essas atribuições especificamente, isso é claro. Com isso, então, há aqui oferecido para vocês diretrizes para identificar a autoridade coatora do seu mandado de segurança.